A proposta seguinte do Lucas, ela altera o dispositivo do artigo 12 do regulamento artístico, é de número 18, isso aí, proposta de número 18. Então, ela renumera o parágrafo único, né, para inciso 1º e insere o inciso 2º no artigo 12 do regulamento artístico do Rio Grande do Sul para que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 12, a organização dos eventos artísticos será de responsabilidade das entidades promotoras que deverão seguir as normas e regulamentos do MTG e proporcionar as condições adequadas aos participantes, inclusive segurança. Inciso 1º, para os concursos de danças tradicionais, os promotores deverão disponibilizar um palco com um mínimo 12 por 8 metros. E o inciso 2º, para o concurso de danças tradicionais, a organização não poderá restringir a participação de conjuntos vocais e instrumentais ou a utilização de mídias eletrônicas, CD ou pendrive. Este item, ele já não há uma previsão no regulamento quanto à proibição ou condição de uso de mídia ou uso de conjunto instrumental. E a não previsão desse item no regulamento é justamente para que cada evento possa ser realizado com as condições que o mesmo possa arcar. Não podemos, por força de regulamento, obrigar eventos regionais ou pequenos eventos a colocar estrutura para atender demandas além das suas condições financeiras. A gente não pode onerar um conjunto. Eu vou fazer uma pequena regional ou um circuito, como tem sido feito, e o pessoal faz com CD para baratear, ou faz com pendrive, ou faz com mídia eletrônica para baratear. Aí eu vou ter que obrigar ele a ter uma estrutura lá, porque pode ser que um CTG venha participar com um musical, e aí tem que ter a predisposição. A gente não pode obrigar isso. Pelo contrário, nós temos que sempre flexibilizar. O regulamento não obriga o uso de CD. Não diz que tu não pode permitir a questão do musical. Isso já está implícito no texto. Então a gente não precisa adicionar isso aqui, porque isso aqui pode ser entendido de uma outra forma, como obrigatoriedade. E aí isso aí vai contra aquilo que a gente está tentando trabalhar e juntar. Eu acho que é uma questão de nós começarmos, como eu disse já no passado, uma questão de consciência. Se a região tem musicais, então promova um evento com estrutura para os musicais. Se a região não tem musical, não adianta tu impor isso, gente. Não adianta impor que tenha que ter, que possa ter. Sabe? Eu acho que a palavra proibir é muito ruim, mas então é uma questão de consciência. Consciência dos coordenadores que aqui estão, consciência dos conselheiros que aqui estão, da plenária que está aqui nos ouvindo, de que a gente possa se adequar a cada realidade. Então, eu sou de parecer contrário à proposta, e para que a gente, não há o que mudar, porque o regulamento não prevê a obrigatoriedade de mídia e nem prevê o impedimento do conjunto de participar. É uma questão mesmo de estrutura de quem está promovendo o evento. O autor? Bom, acho que foi bem compreendido nessa questão da utilização que não há essa regulamentação hoje, não existe essa regulamentação quanto à utilização. Na verdade, o regulamento hoje ele deixa subentendido a utilização de músicos, porque há nele previsão de quantidade de músicos, inclusive votamos aqui uma proposta alterando o número máximo de músicos. Ou seja, o regulamento sempre subentendeu de que há a utilização de músicos presencialmente nos rodeios. Ele nunca houve e também não havia, ao longo dos últimos anos, essa evolução tecnológica que nós chegamos ao ponto de hoje termos o pendrive ou o CD rodando nos rodeios. Isso é uma evolução, toda evolução deve ser adaptada. E é isso que propõe, que possa ser adaptado no regulamento, permitindo a utilização do CD também, que não há essa previsão dentro do regulamento, porém há a previsão de músicos. Só que o que vem acontecendo na prática, e isso é compreensível de que há regiões que existem problemas, que outras nem tanto,
algumas talvez acham melhor dessa forma, é uma questão ideológica, mas que precisa, nós não podemos proibir, ou é proibido proibir. Nosso evento vai ser só com CD, e aí nós estamos proibindo que músicos venham participar, ou que seja só com musicais, e proíbam o CD. Aí aquela entidade que não quer gastar, tem menos recursos, ela não vai nesse evento, e o prejuízo é da promotora do evento. Então, deve haver um meio termo para que os dois possam conviver em harmonia. A proposta é essa, para que os dois convivam em harmonia, tanto a mídia eletrônica, quanto a utilização de musicais, quanto a estrutura que se fala. Até antes, numa proposta anterior, se falou sobre estrutura musical. Muitos dos senhores aqui que são patrões ou têm invernadas na sua casa, quando vai lá um musical ensaiar na sua casa, utiliza uma estrutura para o seu ensaio. E estruturas, algumas até muito boas e simples, por preços bem módicos. Preços bem módicos. Então, o valor dessa estrutura, acho que não se justifica. Pois há estruturas pequenas, que dá conta, que sai a preço quase de nada, isso quando as pessoas dentro da própria entidade, ou entidades que têm estrutura própria, musical, de sonorização, muitas casas têm, o que não prejudicaria a utilização de musical por questão estrutural. Poderia sim os dois conviver em harmonia, e essa é a intenção de regulamentar a utilização do CD, e não haver o proibido proibir, deixar que os músicos e a mídia eletrônica possam conviver em harmonia dentro dos galpões. Que os músicos possam trabalhar o CTG, que achar interessante poder ir lá, contratar um musical, nós queremos ir com um musical, bom, é a liberdade do patrão, o patrão quer, junto com o seu coordenador. O CTG que não quer, nós estamos numa condição não muito boa agora para ir nesse rodeio, então nós vamos com uma mídia eletrônica, e assim todos ganham. Ganha a entidade, ganha aqueles que não podem gastar agora, ganha aqueles que querem levar o seu musical, ganha a arte com a música ao vivo também, ganha a cultura, ganha a arte com a música ao vivo, e também, como nós falamos antes, fomentando a participação de novos músicos nesses eventos, e tudo que nela engloba. Dessa forma, eu acho que nós podemos conviver em harmonia, nós criamos uma forma de convivência em harmonia de músicos com a mídia eletrônica. Só um ponto rapidamente sobre essa questão de exigência estrutural. O próprio regulamento artístico ele já tem uma previsão mínima de tamanho de tablado. 12x8. Eu já dancei em rodeios com tablados muito menores, e nunca ninguém proibiu o rodeio de acontecer. Não vai ser também por causa disso que vai proibir o rodeio de acontecer. Porque há uma estrutura pequena, uma estrutura média, uma mesa de 8 canais para os músicos tocar, é uma estrutura simples, muito pequena. Não precisa toda uma grande mega estrutura para isso. Tá? Então, por isso, por essas questões, por essa proposta de convivência em harmonia que apresentamos essa proposta. Obrigado. Nós temos 3 inscritos, dona Gilda. Eu entendo dessa proposta que as entidades, se nós estamos tirando um pouquinho, desengessando o movimento tradicionalista gaúcho, através de regramentos que na prática já ocorre, ele está se contradizendo com a proposta apresentada, Lucas. Hoje já ocorre na prática e não tem problema nenhum. Eu fiz o ano passado o primeiro rodeio do Planalto, no Parque Turístico da Roselândia, e tanto os conjuntos musicais quanto os pendrive ou o próprio CD, não teve restrição nenhuma. Hoje já na prática ali já acontece isso. Porque nos regulamentos artísticos que as entidades fazem, a parte operacional e não a parte técnica, já consta isso. Eu entendo que se nós for escrever todos os detalhes no nosso regulamento,
nós não vamos mais ter um livro para carregar. Nós vamos ter que carregar já um notebook constando todo o regramento, dando para as entidades tradicionalistas. Entendo também que quanto mais nós engessarmos, quanto mais nós regrarmos as nossas atividades, presidente, e aí eu chamo a atenção também do vice-presidente artístico, as nossas entidades menos irão lhe promover eventos. Porque está tudo muito regradinho. Não deixa nada de autonomia para as entidades. Então não precisa mais as entidades serem as promotoras do evento. O MTG vai lá e promove. As regiões vão lá e promovem. Se elas têm a competência e autonomia de serem personalidades jurídicas independentes, qual o nosso papel enquanto instituição que agrega ali as entidades tradicionalistas? Eu sou a favor do relator e nós temos que, assim, desburocratizar os nossos eventos, deixando a cada promotor a parte administrativa dos nossos eventos. Se nós formos olhar isso, não vai mais ocorrer rodeio, não vai ocorrer mais circuito, não vai ocorrer mais evento artístico nas nossas entidades tradicionalistas, porque nem todas as entidades tradicionalistas, principalmente da minha região, elas existem um tablado disponível de 12/8. Consta no regulamento artístico, mas como parâmetro, e aqui nós estamos regulamentando. E quando se escreve no papel, vão lá as entidades de maior suporte físico e administrativo e financeiro e cobram do promotor do evento. E hoje nós temos que dar a liberdade a quem quer fazer a participação. Todos já conhecem, geralmente, os eventos que acontecem ou na região, ou no estado, ou no município. Só se inscreve quem quer ir. Não é obrigado a participar em nada. Se aceita a estrutura disponibilizada, vai. Se não aceita, não vai. Tá bom, obrigado. Gradassi? Não. Lúcia Carmen? Bom dia, presidente, vice Zé Roberto, à mesa, aos coordenadores, conselheiros e demais participantes desse congresso, desta convenção. Com relação à proposta, sou favorável ao relator e coloco que a nossa região, há 3 anos, a 24ª Região Tradicionalista, vem realizando circuitos e, em momento algum, é proibida a participação de musical. E cito aqui um exemplo: em dezembro do ano passado, o CTG Chaleira Preta, onde o patrão está aqui presente, o seu Oli, nós recebemos uma entidade de Porto Alegre, da 1ª Região, que veio participar, não conhecia o regulamento do circuito e como ele é aberto agora para as demais regiões, a entidade organizou a estrutura suficiente para que o conjunto musical ali pudesse participar. E reforço aqui as palavras da coordenadora Gilda. Eu acho que é desta forma que nós temos que fazer para engrandecer mais ainda o nosso movimento e a participação das nossas invernadas. O autor quer voltar? Em relação ao texto, sobre a questão da exigência do tablado, o que eu apresento na proposta, coordenadora Gilda, é o texto que já está no regulamento hoje. Eu não estou regulamentando ele, a obrigatoriedade do 12/8, ele já existe hoje. A minha proposta, ela apenas acrescenta o parágrafo 2º, o resto o texto é integral como já está. Não estou eu regulamentando o tablado 12/8, ele já está regulamentado. Tá? Tá? Não, o texto ele é integral. Ele é integral. Eu não alterei esse texto do regulamento artístico. Ele consta da mesma forma. Fazer esse esclarecimento. E acho que, em relação à própria... Lúcia Carmen trouxe aqui essa questão do circuito que aconteceu no Chaleira Preta, em Venâncio Aires, foi uma estrutura mínima que permitiu que se apresentasse. Ou seja, isso prova que não precisa grandes vultos para se fazer uma apresentação, que pode sim ser feito. Isso eu acho que é um exemplo claro de que não precisa, que se a questão é financeira por dar uma condição,
para que se apresente não é justificativa. Ela pode sim ser muito bem apresentada. Seria isso, presidente. Tu não quer voltar, Zé? Tá. Então vamos à votação, então. O parecer do relator, que é contrário à proposta. Quem vota acompanha o relator. Tá? Quem é contrário ao relator? Está aprovado o parecer do relator.